Almeida. Que todos se possam sentir bem no nosso meio e que possam também desfrutar destes momentos. Em julho de 2001, já lá vão uns aninhos, realizou-se o Campori da nossa divisão na Alemanha, em Friedenau. Eu não sei se houve alguns participantes aqui da igreja, da Amadora, então eles devem se lembrar de algumas coisas giras, e sobretudo do trabalho que nos deram a nós como dirigentes, para os podermos ter controlados, sossegados e quietos nos momentos certos. Porque esse era o grande desafio. Quando nós estamos com adolescentes, o grande problema, a tarefa difícil, e que exige uma boa dose de paciência e muita adaptação, consistia basicamente em duas coisas. Primeiro, à noite, fazer com que se deitassem e dormissem. Era um grande desafio. E segundo, fazer quando nós visitávamos alguma coisa, um museu, ou quando estávamos nas reuniões espirituais, imperasse mais o silêncio. Mas houve uma exceção a esta regra. Houve um dia em que nós fomos visitar um campo de concentração. E ao visitarmos o campo de concentração, claro, quando nós saímos dos autocarros, toda a gente estava excitada. Nós esperámos ali na entrada do campo de concentração para podermos entrar. E à medida que nós fomos entrando, muitos de nós já estávamos roucos. Já não conseguíamos dizer piu, porque estávamos sempre a mandá-los calar e tínhamos que sobrepor as nossas vozes às vozes deles, o que era completamente difícil. Mas à medida que nós fomos entrando e fomos passando para as casamatas, para o lugar onde centenas e milhares de pessoas viveram, conviveram e morreram, começou-se a instalar um silêncio sepulcral. É verdade. E eu estava assim num dos cantos de uma dessas casamatas e há 2 ou 3 dirigentes que vieram ter comigo e que me disseram: tu já vistes isto? Silêncio absoluto. Quem nos dera ter descoberto o segredo mais cedo. E a verdade dos factos é que havia a sensação de nós estarmos ali a entrar na história daquelas pessoas anónimas que tinham passado por ali, que tinham vivido aquele horror. E percebemos que, de alguma forma, nós estávamos ali num espaço que era um espaço sagrado. Um espaço de vivência, um espaço de vida, um espaço de experiência. Víamos os vídeos, víamos as fotos, tocávamos nos objetos, que sabíamos que tinham sido tocados por aquelas pessoas que nós não conhecemos. Mas que nos ajudou a entender, e creio que para sempre ficará na mente de todos marcada aquela experiência, que nos ajudou a perceber até onde pode ir a perversidade humana. Esta semana, nós não fomos a Wittenberg. Não estivemos diante da porta do castelo onde Martinho Lutero pregou as suas 95 teses. Mas revisitámos alguns conceitos imprescindíveis que fazem de nós as pessoas que somos. Falámos sobre a palavra de Deus como um fundamento da nossa fé. Falámos sobre o poder do Evangelho como forma de viver uma vida digna. Falámos da justiça que Deus nos concede para permanecermos diante dele como se nunca tivéssemos pecado. Falámos da importância dos mandamentos numa vida de obediência. Falámos da tensão que existe entre aquilo que somos e aquilo que havemos de ser. E falámos da esperança que nos anima em face da breve volta de Jesus. Não estivemos nos espaços históricos da Reforma Protestante, mas também estivemos em terreno sagrado que nos mostra o fundamento da nossa salvação, como nós podemos ser livres de superstições, como nós podemos compreender que a salvação não consiste no somatório dos bons atos que nós possamos realizar, mas na aceitação do sacrifício de Jesus por nós e na nossa entrega para Ele. Toda a Reforma Protestante se pode resumir em 5 palavras. 5 frases, perdão. 5 solas. Nós que somos os herdeiros da Reforma devemos sabê-las de certeza absoluta. Sola fide, somente a fé, sola scriptura, somente a Escritura,
Solus Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Soli Deo Glória, a glória, somente a Deus. Hoje eu gostaria que na última mensagem nós revêssemos uma passagem do apóstolo São Paulo. Na Epístola de Tito, Epístola de São Paulo a Tito, capítulo 2, e vamos aos versículos 11 até ao 14. Tito 2, versículos 11 a 14. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências do mundo, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Sabem que quando os cristãos, e sobretudo quando Paulo escreveu sobre a graça de Deus, aquilo que ele fez foi uma coisa extraordinária, foi viajar séculos e séculos, adicionar ao pensamento grego dois conceitos hebraicos, dados por duas palavras hebraicas, a palavra ren, que significa debruçar-se sobre, e a palavra hesed, que traduz a misericórdia de Deus, juntar estes dois conceitos a um conceito já existente na Grécia clássica, que era feito pela palavrinha charis. E este conceito, a palavrinha charis, já queria dizer na Grécia alegria, deleite, prazer e também gratificação. E rapidamente na Grécia esta palavra tomou um significado não apenas de qualquer coisa abstrata, mas tomou o significado de se eu contemplasse algo que fosse belo, ou se eu ouvisse algo que fosse belo, ou se eu observasse algo que fosse belo, algo que provocasse alegria, imediatamente isso era traduzido por esta palavra, charis. Ou seja, o objeto passou a ser aquilo que pode provocar em mim um determinado sentimento. E o verbo deste substantivo, o verbo chairo, queria dizer pura e simplesmente, ser bem disposto, ser alegre, anima-te. E, portanto, também veiculava a ideia de se estar bem. Logo, quando o apóstolo São Paulo nos diz no versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou, o que ele está a dizer para um grego é muito simples. Porque a alegria de Deus, porque o bem-estar de Deus, porque o bom ânimo de Deus, ou até porque o conforto de Deus se manifestou. E, portanto, o apóstolo São Paulo deu a esta palavra uma roupagem cristã, adicionando-lhe conceitos que já vinham muito de trás a outros conceitos que qualquer gentio percebia. Um judeu percebia-o à moda do Antigo Testamento, um gentio percebia-o segundo o contexto em que ele estivesse inserido. E por isso esta palavra veio a significar nem mais nem menos do que uma atitude imerecida da minha parte, mas que pode ter uma influência transformadora na minha vida. Eu gostaria que me pusessem o primeiro slide de uma definição de graça que é dada por George Knight. George Knight diz-nos assim acerca da graça. Este é o conceito que ele dá num livro que infelizmente não está traduzido para português. Eu acho que é uma pena, porque é um livro extraordinário dele. É um dos primeiros livros que ele escreveu. E ele diz o seguinte: o homem natural dá às pessoas o que elas merecem, mas Deus dá-nos o que necessitamos. A base da justiça é aquilo que os romanos chamavam lex talionis, a lei do talião, a lei da retaliação, a lei da navalha. Olho por olho, bem por bem, as pessoas têm o que merecem. Por outro lado, a base da justiça de Deus é o que Paulo chama de graça. A simples definição de graça é favor imerecido. Por outras palavras, graça significa que as pessoas têm o que não merecem. Ou seja, a alegria que eu hoje sinto, o bem-estar que em mim produz aquilo que Jesus Cristo fez por mim, a confiança que eu posso ter, eu não a mereço.
na verdade nunca a mereci. E nós compreendemos isto perfeitamente se nós formos ao primeiro livro da Bíblia, ao livro de Gênesis, ao capítulo 6 e ao versículo 5. Nesse livro de Gênesis, capítulo 6 e versículo 5, é-nos dito como é que era o estado da humanidade antes da vinda do dilúvio. E diz-nos o seguinte: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Lembram-se os irmãos que Jesus Cristo definiu os últimos tempos em termos de geração antediluviana. Assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim será na vinda do Filho do Homem. E neste capítulo 6 de Gênesis, nós vamos encontrar um homem que dá pelo nome de Noé. Sabem que a palavra Noé é composta pelas duas letras inversas da palavra graça. Em hebraico, um H e um N. Hen é graça e Noé é o inverso da graça. O nome de Noé é composto pelas duas palavras, mas em sentido inverso ao da graça. E por isso Noé traduzia exatamente o estado da humanidade daquele tempo. Uma humanidade inversa à graça de Deus. Uma humanidade oposta à graça de Deus. Eles até poderiam ser indiferentes para com Deus. Mas agora nós já percebemos que esta humanidade oposta, inversa à graça de Deus, era a humanidade que corria contra o sentido da vida. Nunca poderiam chegar a desfrutar da plenitude da alegria, da plenitude da consolação, da plenitude do conforto. Eram pessoas que viviam, mas para o vazio. E é por isso que, neste capítulo 6, nos diz que Deus debruçou-se sobre esta humanidade. Debruçou-se sobre a humanidade para lhe conceder a sua oportunidade de graça durante 120 anos. Deus debruça-se sobre nós. E se nós somos leais connosco próprios, nós percebemos por aquilo que diz George Knight, numa definição que está corretíssima, que nós vivemos cada segundo neste planeta sem o merecer. Nós, crentes e descrentes, ateus e agnósticos, são alvo em cada segundo da sua existência da graça de Deus só pelo facto de viverem. E assim nós podemos regressar ao nosso texto de Tito. Ainda se lembram onde é que nós estávamos? Tito 2, versículo 11. Agora que nós percebemos que a humanidade, tal como ela é uma humanidade inversa à graça de Deus, em Tito 2,11, o apóstolo Paulo diz: porque a graça de Deus se manifestou. E esta é uma outra palavrinha interessante, porque eu não vou-vos fazer a exegese de todas as palavrinhas deste texto, senão nós não saíamos daqui muito cedo. Mas esta palavra manifestou vale a pena, porque é a palavra epifaneia. A mesma palavra que vai aparecer no versículo 13, quando diz que nós aguardamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento. É a mesma palavrinha, a epifaneia de Jesus Cristo. E o que o apóstolo São Paulo aqui está a fazer foi o mesmo que São João fez quando escreveu o prólogo do Evangelho de João. Lembram-se o que é que João disse? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. João disse o Verbo ou a palavra era Deus. Paulo vai dizer a mesma coisa. A graça era Jesus Cristo. A graça é uma palavra de 5 letras, diz William Johnson, num artigo que ele escreveu, o seu editorial, e é verdade, em português, se vocês contarem, graça é uma palavra de 5 letras. Como é que se diz graça? Ela diz Jesus. E diz William Johnson nesse artigo: a graça de Deus encontra-nos na lama, mas não nos deixa lá. A graça transforma, a graça eleva-nos, a graça dá-nos poder, a graça capacita-nos para enfrentar as vicissitudes da vida, a graça torna-nos como Jesus. De uma humanidade
que vivia oposta. A graça diz-nos que a maneira como nós vivemos hoje corresponde à maneira como Jesus viveu. Ser alvo da graça é viver como Jesus viveu. Mas é interessante que, se os irmãos repararem, não sei como é que é nas vossas traduções, elas devem ter um portanto ou devem ter um porque. E essa partículazinha no grego implica que nós temos que ir muito atrás para perceber a razão deste porque. E o apóstolo São Paulo, o que ele está a fazer é dar instruções a um jovem pregador, que é Tito, sobre a maneira como ele deve aconselhar, dirigir, animar e motivar a sua igreja. E nos versículos anteriores, o que Paulo aconselha Tito é mostrar como é que os idosos, os escravos, os jovens e todas as pessoas devem viver. Que conduta devem as pessoas manifestar na sua existência? E o raciocínio de Paulo é simples. Uma vez que nós vivíamos ao inverso da graça, e Deus nos fez participantes dessa mesma graça, isto é, Deus nos tornou como Jesus, essa alegria interior que nós vivemos, essa satisfação, esse ânimo, devem ter uma correspondente exterior. Devem conseguir manifestar-se, lá está, devem conseguir manifestar-se em carne. Um dos teólogos que eu particularmente gosto chama-se Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer viveu nos tempos do nazismo. E Dietrich Bonhoeffer ficou horrorizado perante a indiferença e também perante a falta de ação da sua igreja diante daquilo que estava a acontecer. E ele escreveu vários livros. Um deles chama-se O Custo do Discipulado. E Dietrich Bonhoeffer traduziu nesse livro, O Custo do Discipulado, aquilo que muitas igrejas do seu tempo faziam em relação com a graça. E ele dizia, ele chamava essa graça a graça barata. Ele dizia, a graça barata é a pregação do perdão sem requerer arrependimento, do batismo sem ensino de igreja, da comunhão sem confissão, da absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Não foi esta a graça que Lutero pregou. Mas infelizmente foi nesta graça, e é muitas vezes neste tipo de graça, que se transformam muitas vidas, muitas pessoas e muitas igrejas. É pensarem, já que Deus se debruçou sobre nós, já que Jesus morreu e ressuscitou e nos tornou justos, nós podemos viver para nós próprios, vivamos com a nossa alegria interior. E Dietrich Bonhoeffer diz, não, porque isso é viver de graça barata. Paulo diz, a graça de Deus manifestou-se, tornou-se carne, viveu entre nós, tocou-nos. E por isso o apóstolo acrescenta, ensinando-nos, no versículo 12, ele diz, ensinando-nos, esta graça ensina-nos, que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa, piamente. Se fomos alvos da graça, vivemos como agraciados. Vivemos gratos a Deus, mas vivemos nesse estado de agraciados. Irmão White, na revista que todos nós temos, salienta o seguinte, uma fé sólida não conduzirá ninguém ao fanatismo, nem a desempenhar o papel de servo indolente. Realizem a obra de Cristo e honrarão Deus. E serão mais que vencedores por meio daquele que nos amou e deu a vida por nós, para que tivéssemos vida e salvação em Jesus Cristo. Este é o nosso desafio. Paulo apela a que vivamos gratos a Deus. Paulo apela a que vivamos também como agraciados, em consonância com a operação de transformação que em nós se operou. Que a presença
de Jesus Cristo na nossa vida se traduza efetivamente nesse desejo de viver cada dia com mais profundidade, cada dia com maior crescimento, cada dia com maior progresso na experiência, no nosso testemunho e na nossa vida cristã, de forma a podermos dizer uns aos outros e a dizermos aos outros da alegria, do prazer que é Deus em cada um de nós. Que Deus nos inspire neste final da semana de oração, para que somente pela graça nós vivamos e a nossa vida, pela graça, seja notória a todos aqueles que connosco convivem. Eu iria